Momento do Discipulado. Eu quero focalizar Davi como um exemplo para nós de discipulado. Davi fez discípulos, não na sua família. Ele não foi feliz em discipular os filhos, mas ele teve discípulos muito fiéis, os valentes de Davi, os levitas, que eram louvadores do Senhor. Para mim, a verdadeira casa de Davi, a qual Deus se referiu, foi a herança espiritual que ele deixou. Os levitas, os valentes, o exemplo. Davi foi feliz em toda a sua trajetória e ele sempre contou com o apoio de pessoas fiéis a ele. Nós estamos na vida nos relacionando para fazermos discípulos e amigos e pessoas fiéis, porque nós também somos fiéis àqueles que Deus nos traz, aqueles que vêm a nós, que acreditam em nós. Então, esse relacionamento de fidelidade traz a marca do amor, que é algo de Deus em nós. E são alianças duradouras, que perseveram, alianças verdadeiras. E Davi é um exemplo desse tipo de pessoas que faz alianças sinceras, verdadeiras. Ele tinha amigos, sacerdotes, profetas e pessoas de todo tipo, inclusive dentre os mais desprezíveis da sociedade. Davi trouxe para formar o seu grupo. Aliás, Deus trouxe, eles vieram, os 400 primeiros, porque Deus trouxe, eram pessoas das mais desqualificadas, e Davi fez deles heróis, e muitos deles se tornaram valentes de Davi. E por isso Davi é tido como um exemplo. Mas ele discipulava não fazendo aulas de discipulado, ele discipulava enfrentando as dificuldades da vida. Era assim que Davi discipulava, enfrentando as dificuldades da vida. E eu quero focalizar uma situação bem especial na vida de Davi, quando ele estava com os adversários, porque perseguido pelo seu povo, que obedecia ao rei Saul, ele não sentiu mais firmeza, não sentiu confiança de estar em Israel, e então passou para o lado do adversário, para que Saul deixasse de persegui-lo, o que de fato aconteceu. Mas enquanto ele esteve entre os inimigos, ele nunca se esqueceu que eles eram incircuncisos, ou seja, não eram povo de Deus. Os filisteus não eram povo de Deus, mas Davi esteve entre eles. Isso para nós é muito emblemático. Nós estamos no mundo, podemos ser bons cidadãos, bons empregados, patrões, chefes, bons militares, mas o ambiente não é nosso. Nós temos que entender que aqui no mundo não é um local de pureza. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que Deus está querendo fazer conosco, onde nós estivermos, e o ambiente à nossa volta precisa ser entendido e conhecido. Não devemos nos enganar, entregar nosso coração ao mundo, às coisas do mundo, ao ambiente à nossa volta. Nós estamos em um lugar que não é nosso. Nós somos peregrinos aqui na terra, estrangeiros, forasteiros. Nós somos aqui na terra como um peixe fora d'água. Nós estamos em um lugar que não é nosso, aqui não é lugar de descanso. Nós estamos em uma contínua guerra espiritual, uma batalha a cada dia. Nós estamos em um mundo, mas podemos ser boas pessoas no mundo. Devemos ser bons cidadãos, bons maridos,
esposas, filhos, empregados, servos, bons patrões, quando for o caso, e chefes, quando for o caso, nós podemos estar bem no lugar onde estamos. Davi foi para o meio dos filisteus e ele foi um bom súdito do rei Aquis em Gate. Ele foi um bom servo de Aquis e o Aquis gostava muito dele. Aproximadamente 1 ano e meio em que ele esteve lá, o Aquis gostou muito dele. Aquilo foi muito significativo. O Aquis confiava em Davi. Que as pessoas do mundo vejam fidelidade em nós, ainda que eles não sejam fiéis, porque em princípio não serão. O mundo é assim. Não vamos exigir fidelidade do mundo. Não vamos querer consertar o Brasil, endireitar o Brasil. O Brasil faz parte do mundo. Não é um ambiente maravilhoso. Nós estamos aqui no mundo e não somos do mundo. O Davi estava entre os filisteus e se portava com muita prudência, tomando todo cuidado, vigiando sempre, até que veio a guerra e ele, não tendo opção, ele declarou fidelidade ao seu chefe imediato, o rei Aquis. E, por coincidência, a guerra era contra Israel, o povo de Davi. Davi não sabia bem o que fazer, foi na retaguarda, disse: vocês vão na frente, eu vou atrás, e o que precisar de nós, nós vamos estar atentos aí, vamos lutar também. Deus providenciou que os outros reis ou príncipes filisteus não gostassem de Davi e mandassem que ele voltasse. Mandaram que ele voltasse. E ele voltou. Quando chegou na cidade dele, Ziclag, encontrou a cidade incendiada. Às vezes nós nos sentimos assim, numa cidade incendiada, mas o nosso socorro tem que estar no Senhor, que fez o céu e a terra, e não nas coisas materiais. Quando a gente chega em casa, encontra a casa incendiada, pois foi o que Davi fez. O que aconteceu com ele? Ele chegou em Ziclag, estava toda incendiada, ninguém por lá, e perdeu tudo. Ele não perdeu tudo porque ele não perdeu o Senhor, e o Senhor era tudo para ele. E ele chorou muito, mas se reanimou no Senhor. Essa expressão é muito gostosa. O segundo livro de Samuel começa com este quadro. Davi chega a Ziclag, estava ali desolado e partiu para perseguir o bando que tinha atacado e incendiado a cidade dele. Deus deu graça que ele encontrou direção, ele encontrou orientação, conseguiu chegar e pegou de surpresa aquele bando que tinha pilhado a sua cidade, aqueles amalequitas, e os venceu, derrotando, matando muito amalequita, e recuperou suas mulheres, filhos e gado e tudo que eles tinham, que tinha sido roubado por aqueles amalequitas. Davi recuperou, e o que ele recuperou até foi mais do que havia perdido. Foi uma recompensa muito gratificante que Deus deu. E então ele, querendo reconstruir a cidade, pensando no significado daquilo, orando a Deus: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Bom, aquela situação foi muito interessante. Aqueles momentos decisivos, as decisões que Davi tomava naquele momento tinham uma repercussão. E a gente precisa aprender, a gente precisa da direção de Deus em toda decisão que a gente toma. As decisões são consequentes, tudo que a gente faz tem consequência. E a gente não deve fazer algo de qualquer jeito ou tomar uma decisão precipitada. A obra de Deus não é assim, de decisões
precipitadas. E a gente vai dizer: Senhor, eu preciso de Ti, dá-me a Tua direção. Foi o que Davi fez, e a direção começou a aparecer. Chegou ali ao arraial de Davi, em Ziclag. Na verdade, naquela época era só um arraial. Um homem vindo do arraial de Saul, com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Chegou a Davi, se inclinou, se lançou em terra, e Davi começou a conversar com ele. Quem é você? De onde veio? Ele disse: olha, eu sou o egípcio. Aliás, eu sou... Cadê o texto aqui? Ele respondeu: eu fugi do arraial de Israel. Ele contou como foi a batalha, como Saul tinha morrido, e o Davi perguntou: como é que você sabe que ele morreu? Ele disse: olha, eu vi, eu cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e Saul estava assim, assado, etc., e ele já estava ferido, ia morrer, pediu que eu o matasse, então eu me lancei sobre ele, o matei e trouxe o bracelete e a coroa aqui para o rei Davi, meu senhor. E interessante, ele era um estrangeiro e um amalequita que se lançou contra o ungido do Senhor. Davi achou aquela história muito estranha, e o que eu quero focalizar é isso. Davi pensou e chorou até de tarde pela morte de Saul. Foram as primeiras notícias que ele teve do resultado da batalha. Como tinha sido a batalha, os filisteus venceram, como Saul morreu. Davi não acreditou totalmente. A gente não acredita assim de qualquer jeito. A gente precisa pensar, analisar as coisas para acreditar. Quando o relatório nos é trazido, a gente vai colocar aquilo diante de Deus e conferir o que tem de verdade naquilo, e a gente vai orar pedindo direção a Deus. Isso é muito importante. E Davi passou desde manhã até de tarde, orando, chorando na presença de Deus, pensando, até que de tarde ele chamou o homem de novo e pediu que ele esclarecesse, confirmasse algumas coisas. Como Davi entendeu que aquela era uma história estranha, o homem estava querendo levar vantagem com aquilo, ele disse: a sua própria boca condenou você. Então, você disse que matou o ungido de Deus, então você vai morrer por causa disso. E Davi matou aquele amalequita. O amalequita achou que estava fazendo uma grande coisa, mas na verdade era uma armadilha. De vez em quando vem pessoas para o nosso meio e é uma armadilha preparada para nos levar para uma situação ruim. E Deus quer que pensemos, analisemos, consideremos as coisas para nós podermos tomar uma decisão acertada. Quem é de Deus não toma uma decisão precipitada de qualquer jeito. Davi consultava profetas, consultava sacerdotes, ele mesmo era profeta de Deus, consultava a Deus, queria receber orientação do Espírito de Deus, até formar um juízo e poder tomar uma decisão. O interessante é que Davi fez aquilo de público, na presença dos discípulos. A nossa vida é uma carta aberta. Nós não devemos tomar decisões escondidas e nem ficar escondendo coisas. A nossa vida é uma carta aberta. Nós, então, compartilhamos com os que estão à nossa volta e, dessa forma, estamos discipulando as pessoas que Deus nos deu. Ao tomarmos uma decisão, as pessoas vão olhar para nós e vão ver que decisão nós estamos tomando e como estamos tomando decisões. Isto é discipulado, a maneira como nós estamos ensinando as pessoas. Deus quer que a nossa vida seja aberta, as nossas decisões sejam claras, sinceras, diante de todos que estão à nossa volta. Então, pode até
ser que as ondas venham contra nós, mas as pessoas estarão olhando e Deus estará atuando. E nós precisamos ensinar esse processo decisório para os discípulos. Não se toma decisão precipitada, nós ouvimos a liderança, nós ouvimos o Senhor, nós oramos, entregamos a Deus e só agimos com convicção plena. Nós precisamos agir com convicção plena no Senhor. Tudo que fizermos seja feito no Senhor, com convicção. E então Deus vai nos guiar, guardar e dirigir. Que você entenda isto e compreenda. Nós não vamos propriamente preparar aulas de discipulado. Nós vamos discipular na convivência, junto com as pessoas que estarão conosco e vão ver o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. A nossa vida é aberta, é transparente, é clara e precisa ser aprovada por Deus. As pessoas então vão olhar para nós e ver em nós pessoas aprovadas por Deus. Os discípulos vão aprender o caminho de ser aprovado por Deus. O ensino do discipulado não é aula teórica expositiva, é exemplo, é demonstração de vida do que fazemos, como fazemos, para que as pessoas aprendam também, andando conosco, como nós fazemos para que elas façam também. Isto é discipulado, que você aprenda e você aproveite as oportunidades que Deus dá para você também, meu irmão, minha irmã.